Olá, meus irmãos, graça e paz, a vida de cada um, tá certo? Que Deus abençoe poderosamente, grandemente a vida de cada um que assiste meus vídeos, tá bom? Que deixa o joinha e compartilha. Que Deus abençoe a cada um, tá certo? Aquele também que não assiste, aquele que não deixa o joinha, aquele que não compartilha, que Deus abençoe também poderosamente, tá certo? Desde já eu quero agradecer aqui todos que se inscreveu no meu canal aí, os novos, né, membros aí do canal, que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Os novos inscritos aí, né, que vai chegando aí, que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Irmãos, hoje eu vou trazer um resumo a respeito de que é a igreja, tá certo? Vou trazer aqui vários versículos citados na Bíblia, que a igreja era reunido dentro das casas, tá certo? E a passagem que tem dizendo que os discípulos pregavam todos os dias no templo e na sinagoga. Eu vou explicar também que não era, como é que se diz? Não era uma obrigação, tá certo? Mas ele pregava tanto no templo como na sinagoga, exatamente para resgatar aqueles que ainda estavam, né, ainda estava sobre a lei, né? Ainda estava sob o jugo da lei, tá certo? E a respeito do templo, ele não pregava dentro do templo, né? Que até então ele não podia entrar dentro do templo. Eles pregavam fora do templo, né? E na sinagoga. Então aqui eu vou trazer um resumo, que é até de um canal Evangelho Genuíno, né? Eu vou trazer um resumo aqui, que já está escrito, tá certo? E eu achei grandioso, de grande entendimento, e eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Que diz assim: Vós sois o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. É lógico que quando Paulo diz que vós sois o corpo de Cristo, ele não está se dirigindo a uma instituição religiosa, ou a uma denominação, ou a um templo chamado de igreja, ou uma organização fundada sobre uma ordem de prioridade. Antes dizia respeito aos próprios cristãos em si, para os quais ele escrevia. Para Paulo, todos os cristãos foram juntos, né? Formam junto o corpo de Cristo, sendo cada um deles um membro em particular, ou seja, o corpo de Cristo consiste na totalidade dos cristãos verdadeiros. Paulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Atos dos Apóstolos 8:3. E ouviu de Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Jesus considera a perseguição à igreja como sendo uma perseguição a ele próprio. Mas Paulo não estava perseguindo uma instituição, nem tampouco perseguindo uma hierarquia. Ele perseguia a todos os cristãos. Eles era a igreja, perseguida, com os quais Cristo se identificava. Como semelhante, encontramos a oração em favor de Pedro no cárcere. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12:5. A igreja orava por Pedro, porque a igreja não é uma instituição ou organização imperpessoal, nem o clero em exclusivo, mas os próprios cristãos que intercediam pelo apóstolo. Observe ainda que Lucas, o escritor de Atos, não diz reunidos na igreja, mas reunida a igreja. Por a igreja eram os próprios cristãos que ali estavam. A igreja não consistia em uma instituição, templo, prédio ou lugar, mas nos próprios crentes que se reuniam. Queriam aqui explicar sobre as cartas de Paulo. As cartas de Paulo não foram direcionadas a templos ou denominações. Paulo sabia que a igreja são pessoas que estavam na cidade e denominações
nem existia na época. Paulo escreveu suas cartas a pessoas, igreja, corpo de Cristo, e não existia nome, templo, dono e nem presidente de denominação. As cidades como Éfeso, Roma, Coríntios e etc. só tinha uma igreja, como se hoje fosse São Paulo, Rio, Goiás, Manaus e etc. Primeiro, só igreja e não várias placas. Para ser igreja, não precisa de lugar, placa, dono ou pastor, presidente, e sim de cristão reunido em um nome, Jesus Cristo. Por isso hoje há tantas facções e nenhuma é unida como a outra. É só você ver a Batista, não é unida com a Assembleia, a Universal odeia a Mundial, os arminianos não se dá com os calvinistas e assim por diante. É isso realmente o corpo de Cristo? Igreja de 1 Coríntios 12 é essa, a união e o amor que a igreja tem que ter. É claro que não vamos fazer a nossa parte. Pregar a verdade, ajudar os necessitados, a igreja é união, amor, ajudar os outros membros e o Senhor quem acrescenta, quem vai se salvar. Atos 2. Vamos pregar a verdade, se unir, fazer nosso culto agradável ao Senhor. Seja o Senhor exaltado em nossos lábios. Irmãos, aqui é um resumo do que essa pessoa aqui escreveu, que está certíssimo. Eu estou falando aqui, relatando esse assunto, porque o comentário dele é exatamente o que eu penso, tá certo? A Igreja de Cristo se resume em denominações, placas, tá certo? Não, igreja não é isso, tá certo? Nós fomos ensinados que igreja é um templo feito de tijolo, e igreja não é isso, tá certo? A igreja é um corpo reunido, ou seja, é um grupo de pessoas reunido, ou seja, a igreja são pessoas, não construções, tá certo? Aí aqui vamos citar aqui uns exemplos de vários textos aqui que mostram que a igreja se reunia nas casas, tá certo? Aí muitos vão dizer, porque naquela época era perseguido, não sei o que. Não, não existe isso, tá certo? O apóstolo Paulo, quando começou a perseguir a igreja, o Saulo, né, que é o mesmo Paulo, quando perseguia a igreja, ele ia em casa, que eu vou citar aqui. Ele ia em casa perseguindo a igreja, ou seja, perseguindo os cristãos, tá certo? Ele invadia as casas, retirava o cristão, levava para o sinédrio, tá entendendo?